Boa noite! 8h30 em ponto. Estamos aqui mais uma segunda-feira e eu sempre não me esqueço que dia é hoje. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Bom, se você puder me avisar se você está ouvindo bem, se o áudio tá bom. Te agradeço. Comecei com uma musiquinha que eu amo aqui, também não sei se está muito alto. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, vamos lembrar que essa live faz parte do quadro Ayurveda no Equilibrar 108. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente fala de Ayurveda, que é lindo, maravilhoso. Uma coisa que eu adoro tanto, né? E a gente vem falando aí sobre muitos assuntos, né? Sobre o Ayurveda. E espero que vocês... Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. E a gente vem, então, construindo esse conhecimento. Lembrando que a gente começou lá atrás, eu nem sei, eu acho que já tem mais de um mês, gente. E a gente começou falando o que é o Ayurveda, a importância do Ayurveda, por que ele é tão importante, inclusive nos dias de hoje. Falamos depois sobre os doshas, que são doshas, que dosha não é só biotipo, não é signo, né? Mas que são centros da fisiologia do nosso corpo, né? Unidades da fisiologia do nosso corpo, que cuidam, né? Então, da fisiologia do nosso corpo. Depois a gente falou como é que esses doshas influenciam, sim, os biotipos, né? Então, que cada pessoa tem um biotipo com a predominância de um dosha. Nossa, eu acho que essa música tá meio alta. Boa noite, Govinda Chandra. Seja bem-vinda, Hare Krishna. Então, que os doshas, na verdade, né, eles estão no nosso corpo, eles fazem parte da nossa fisiologia, respondem pela nossa fisiologia, mas que a gente também tem, eles interagem e criam, então, a nossa prakriti, a nossa natureza, que é o nosso biotipo, né, que tem a ver com a predominância, de que dosha é esse, qual dos 3 doshas que predominam, né. Então, a gente vem falando sobre isso. Nas últimas 2 lives, a gente fez lives interativas e foi muito legal, quando a gente fez exatamente... Boa noite, querida. Quando a gente fez exatamente a dobradinha, né, com as pessoas, né, para que a gente testasse ao vivo ali, né, os conhecimentos e toda a informação que a gente trouxe sobre os doshas, para a gente tentar identificar, ver se as pessoas estavam conseguindo identificar de alguma forma ali a predominância dos doshas nelas. Por quê? Porque a nossa predominância, de acordo com a predominância dos doshas na gente, a gente tem um biotipo específico que traz algumas tendências pra gente. Tendências em termos de físicos, fisiológicos, mas também psicológicos. Grande Carla! Boa noite, querida! Seja bem-vinda! Que bom ter você aqui! Mais uma semana! Já faz parte do nosso grupinho, né, Carla? Muito bom. A Carla, inclusive, a gente participou, acho que foi na penúltima, né, Carla? Não foi nem na última, foi na penúltima. E a gente falou bastante, né? A gente viu a Carla e a gente identificou, a Carla tem isso, tem aquilo. Ah, então a Carla acho que tem predominância de vata, né, Carla? Se eu não me engano, no seu biotipo. Ah, Xandão, boa noite, professor Alexandre. Eu estava sentindo a sua falta do nosso cafa preferido. Isso, então eu lembrei certo, né, Carla? Prema Duane, boa noite. Hare Krishna, seja bem-vinda, querida. Saudades de você. Então, a gente fez essa dobradinha com a Carla e a gente viu, então, né, como é que é uma pessoa com predominância de vata, e a gente entendeu um pouco quais eram as dúvidas que rolavam, né? E a gente também fez com o professor Alexandre, também conhecido como Xandão, que é o nosso espécime Kapha. Então a gente viu claramente o que é uma pessoa que tica quase tudo do Kapha, né, Alexandre? Arifood 108, seja bem-vinda. Wesley Rossi, seja bem-vindo. Boa noite, querido. Então eu tava só recapitulando, gente, o que a gente já caminhou. Você vê, em 8 lives a gente caminhou pra caramba, né? A gente caminhou muito, gente. E hoje a gente vai finalmente começar a falar de uma coisa que é muito importante para o Ayurveda, gente. Muito. Rotina, mas que as pessoas têm muito medo.
Vamos lá, gente. Quem aí tem muito medo de rotina? Quem aí foge? Quem aí fala, é impossível, é muito difícil, né? Gente, eu preciso hoje mais do que nunca da participação de vocês. Foi de ponta a ponta gabaritando. Alexandre, você gabarita o CAFA de uma tal forma que eu acho que eu tinha que usar você de case. Eu deveria filmar você e filmar suas respostas para qualquer curso que a gente der, qualquer palestra que eu der daqui para frente, eu apresento a gente. Vocês querem saber o que é um CAFA? É isso aqui, ó. E usar o Alexandre. Ah, muito bom. Olá, Wesley. Que legal. Bom ter você aqui. É muito legal, porque uma cliente minha, né, recente, participou de uma das nossas últimas lives e falou, Simone, eu maratonei todas as outras lives para começar a entender, porque a gente tá indo numa crescente de conteúdo, né? E ela falou, não, maratonei vi todas para chegar agora e tá alinhada, né? Muito bom. Rotina muito ruim, Alexandre? Então, gente, isso a gente tem que melhorar. Rotina não é difícil, difícil é lembrar da... Carla, você é muito vata. Gente, vata tem dois problemas, a Carla tá certa. O vata ele tem dificuldade para manter rotina e tem dificuldade para lembrar do que tem que fazer. Então eu super te entendo, Carla. É assim, é difícil, né? Mas, gente, assim, antes da gente... Hoje, então, a ideia é a gente começar a falar de rotina. Gente, rotina é um assunto enorme na vida, né? Porque a rotina envolve muitas coisas e a gente depois vai falar, a gente vai quebrar, então, vários tópicos da rotina pra gente aprofundar neles, tá? Hoje a ideia é a gente falar primeiro o que é rotina de uma forma macro e especialmente qual a importância da rotina. Porque aquilo, eu aprendo... Boa noite, Rafaela. Eu achei que fosse só a Rafa. Boa noite, seja bem-vinda. Então, o que eu sempre falo é que, assim, eu não acredito em coisas que... regras que são, sabe, colocadas pra gente de forma muito arbitrárias, né? Eu acho que as pessoas não se engajam assim. Quando alguém chega e fala, você não pode fazer isso porque não pode, porque é proibido, né? As pessoas falam, cara, por quê, né? Pita especialmente, né? Os pitas falam assim, não, mas calma aí, você tem que me explicar e me convencer, né? Então, gente, hoje, a live de hoje, eu quero especialmente que vocês entendam aonde que toca isso, por que rotina é tão importante. E aí, eu tenho uma tendência de querer sempre trazer o Ayurveda, esse conhecimento ancestral de 5.000 anos, super, hiper, mega validado, porque uma coisa que durou 5.000 anos, né, gente, e que está tendo cada vez mais relevância no Ocidente, no mundo moderno, é porque é algo que vale a pena a gente ouvir. Mas eu faço sempre uma correlação com a ciência moderna. Então, eu trago informações, seja da minha segunda formação, porque eu estou fazendo agora uma segunda faculdade de psicologia e eu dou algumas disciplinas que têm a ver com genética, então eu vou trazer algumas coisas que eu, inclusive, aprendi na faculdade, mas outras que a própria medicina moderna fala e eu pesquiso, vou atrás para trazer e mostrar para vocês como a medicina moderna, a ciência moderna está cada vez mais corroborando o que o Ayurveda já fala há 5.000 anos. Então, gente, a ideia aqui é convencê-los usando a cabecinha de vocês, a inteligência de vocês. Eu não quero que vocês façam nada do que a Simone fala, eu quero que vocês entendam e, se for o caso, pesquisa, vai atrás e vê se é isso mesmo, tá? Eu quero convencê-los para mostrar como isso pode ser transformador e é muito importante para a nossa vida. Harifood, nossa, traduziu meu pensamento, só faço com embasamento. Se não tiver bons argumentos, não conte comigo. Com uma boa pita, né, minha amiga? Como eu também sou, né? Então, a gente só funciona com a cognição, se alguém nos convencer. Então, a gente tem que entender, né? E eu acho que essa é a transformação, é a mudança que eu falo, que ela é sustentável, né? Porque alguém te fala assim, para de comer doce. Cara, se você gosta de doce, você vai parar uma semana, 2, depois você vai voltar. Agora, se você entende o que aquele doce faz na sua vida e o quanto que ele causa de um problema hoje que você está sofrendo, por exemplo, com aquilo, você começa a falar, putz, calma aí, vale a pena, porque isso, quando eu tô fazendo isso, me causa aquilo que eu não gosto, que me faz mal. Então, são essas coisas que eu quero trazer, é dessa forma que eu trabalho com os meus clientes, né? Leilizarte Criações. Boa noite, seja bem-vinda. Acho que é bem-vinda, acho que é mulher. Mas vamos lá, gente, então, sem mais delongas, eu preciso da participação de vocês.
Então, olha só, a gente recebeu algumas perguntas na caixinha de perguntas. Obrigada, meninas do Anne, que colocou, não sei se foi a Desirê. Agora, eu quero primeiro que vocês me falem uma coisa. Alguém quer participar comigo e responder aqui? São perguntas, não é pergunta de faculdade não, gente. É sobre a vida de vocês. Como é que vocês entendem rotina? O que vocês acham que é rotina, né? Porque a primeira pergunta que eu quero fazer é assim: o que significa rotina para você? Ah, você poderia se aprofundar nessa questão dos doces. Hoje não, Duane, porque hoje, na verdade, a gente vai falar de rotina, né? A gente não vai falar de doce, né? Senão a gente vai desvirtuar muito do tema. Mas a gente pode falar do doce especialmente, com certeza. Quando a gente falar de alimentação, a gente pode falar bastante de doce. Até porque o doce, na visão do Ayurveda, não é exatamente o que a gente pensa sobre doce, tá, gente? É bem interessante a gente falar sobre isso. Mas eu quero primeiro perguntar para vocês, então, gente, o que é rotina? O que vocês entendem por rotina? Alguém quer falar aqui, abrir a câmera para falar comigo? Nem posso participar, minha rotina é um pouco falha. Tá bom, Carla, mas o que é rotina para você, então? Eu quero que você me explique o que é rotina. O que significa rotina para você? Ou qualquer outra pessoa que esteja aí, gente. Ninguém quer entrar aqui e falar tete a tete comigo? Tem várias perguntas, pode entrar um, depois entra outro, entra outro, entra outro. Não? Quer não, Carla? Ou Xandão, ou Duane, quem quer? O que significa rotina, gente? Ou quem tem rotina aqui? A Carla já falou que não tem rotina, que a rotina dela não é muito boa, né? O que faz parte da rotina? Fazer tudo igual todo dia. Lelisa, eu não sei se é Lelisa, desculpa. Carlos, eu tava sentindo a sua falta. Boa noite, seja bem-vindo. Como assim, uma live sem o Carlos? Você quer entrar, Carla? Então vamos lá. Então vamos falar com a Carla, gente. Carla, me conta aí. É um bom falar, né, Carla? Por quê? Sueli, que bom, agora eu sei seu nome. Eu fico Lelis, assim, né? Então, assim, gente, a primeira pergunta que imagina, desculpa atraso não, Carla. O importante é você estar aqui com a gente. Oi, Carla! Que bom te ver de novo! Oi, tudo bem? Que bom te ver. Delícia! Eu só saí daqui porque deixa eu entrar para um lugar mais Tudo bem, tranquilo. Carla, com você? Graças a Nossa Deus, e querida você? Batinha. Tudo bem Ah, também, fala não. querida. Ô, Carla, deixa eu te perguntar, o Bem que passa. você entende por rotina? Rotina para mim é aquilo que você faz constantemente, sempre, Hum, ou que você. Eu chamo rotina de mania. É uma mania? coisa que eu. Mania, para mim Hum, rotina é mania, aquilo que você tem que fazer. Todo dia eu acordo às 7h10 eu hum, tomo banho, hum. 7h30 eu troco de roupa, 8 horas eu tomo café. Isso para mim é O rotina. que mais faz E parte da eu sua acho que. rotina? Você falou na- acordar, Mas isso, tomar eu não café. faço isso nunca. Eu falo que é, mas eu não faço, eu não tenho essa rotina. Não, Eu mas não tá bom. tenho rotina Fala pra mim nenhuma. assim, o que você... Então, rotina, né, na sua visão é algo que se repete todo dia, sim? Isso é Isso, rotina. eu não tenho uma Você não rotina quando consegue você manter, né, pelo que você está falando. não consigo manter. Mas, Quando você fala assim, vamos viajar. Para viajar, você tem toda uma rotina para aquilo. hum, Você vai o hotel, depois você vai comprar as passagens, arrumar. Eu não tenho isso, não. tá. E no seu Eu dia a compro a dia? Mas passagem. no seu dia a dia, o que você acha que faz parte da sua rotina? Mesmo que você não mantenha, porque você falou uma coisa importante. Gente, vamos prestar atenção. A Carla falou que rotina é uma atividade em um horário. Vocês viram o que ela falou? Eu acordo tal hora, troco de roupa tal hora, tomo banho tal hora. Então, acho que é bem importante a gente pensar nisso. A Carla já trouxe um ponto que é bem importante a gente pensar. Rotina envolve uma atividade num tempo, né? Então, a Carla falou de O acordar, que de eu, trocar de roupa, de comer. O que mais, Carla, que faz parte da sua rotina? Fala pra mim aí. é o trabalhar. Trabalhar. É fazer, ter. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu tenho a minha hora de trabalhar. Isso aí eu sou assim meio que disciplinada, tem que Uhum. ser. Tá. Eu, Então, acordar é uma atividade da sua rotina, trocar de roupa é outra, se alimentar é outra, trabalhar é outra. Tem mais alguma outra isso. atividade na sua rotina que você acha que faz parte da sua A- rotina? Atualmente não. Não. Então, Não, tá. só dentro de casa, fazer a limpeza da casa,
fazer, acordar, o tomar banho, fazer a comida, preparar o meu dia, a minha alimentação. Para mim isso é uma rotina também, mas não é uma coisa assim fixa que eu tenho que fazer na mesma hora, no mesmo, todo dia na mesma hora. Tá. É uma coisa que ela perpassa o meu dia. Entendi. Tá bom, Carla. Eu vou ver aqui se é mais alguém que quer entrar pra gente entender um pouco mais da rotina. Continua aí, porque a gente vai falar muitas coisas importantes que você nem pensou que fazem parte da sua rotina. Beijo, adorei. Obrigada por ter participado. Tô adorando te ver aí de novo. Beijão. Ô, Sueli, você tá super participativa aí. Você não quer entrar aqui não pra falar um pouquinho? O que você entende por rotina? Você falou, acho que alguma coisa aqui. Eu vou tentar olhar aqui, gente, porque... Ó, Sueli, na minha rotina diária eu sempre pinto, leio, sempre vou ao dentista. Faço essas coisas com frequência. Quer, Sueli, entrar para falar comigo? Ou vai ficar tímida? Para você falar um pouco mais. Se você tem alguma coisa diferente na sua rotina do que a Carla falou. Acho que a Sueli não quer entrar, não. Alguém quer, gente, falar? O que vocês fazem na rotina além do que a Carla falou? Deixa eu ver se alguém comentou aqui. Carla falou que pode, tá. Rotina poderia ser ciclos contínuos de atividade, Wesley? Esse é um ponto. Rotina é aquilo que se repete, né? Diariamente. Agora, a gente tem uma rotina diária e será que a gente tem rotinas... Por exemplo, no inverno, quando esfria, é muito comum o que a gente faz? A gente, às vezes, tira o edredom do armário, a gente tira as roupas de frio, lava, bota para pegar sol, né? Então, será que a gente também não tem rotinas que mudam de acordo com as estações do ano, né? Será que a rotina é só... A gente repete alguns ciclos, né? Rotina serão ciclos, coisas, atividades que se repetem de forma cíclica num dado tempo, né? Será que elas são só diárias, né? O Wesley super participou, muito bom teu ponto, esses ciclos de atividade, né? Ó, Govinda Chandra, rotina é o que se repete dia após dia. Exatamente, Govinda, a gente está falando sobre isso. A Rafaela, rotina é ter disciplina para fazer o que tem que ser feito. Então, Rafaela, muito interessante esse ponto que você trouxe, porque a rotina não é a disciplina, né? A rotina é algo que se repete. Agora, para a gente ter rotina, a gente precisa de disciplina, né? Então, esse ponto que você trouxe é muito importante mesmo. Tem que ter disciplina. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, porque muitas perguntas... não tem problema não. Rafa poderia entrar. Rafa, quer entrar? Para falar um pouco... Talvez o Wesley. Ou Wesley, quem quer entrar? É só vocês me falarem, gente. Eu vou convidar e vamos ver quem topa. Vamos ver se a Rafaela vai querer entrar. Porque eu queria entender o que mais que vocês veem na rotina, além do que a Carla colocou, né? Então, vamos lá, gente. Vamos para frente, porque atrás vem gente, né? Qual é a maior dificuldade que vocês têm, gente, para manter rotina? Qual é a maior dificuldade que vocês têm? Porque, assim, a Carla falou sobre acordar, trocar de roupa, tomar banho, nananã, mas não falou para mim de dormir. Gente, alguém não dorme todo dia? Tem um momento que a gente vai para a cama, né? Ela falou de cozinhar, mas a gente não falou de comer. A gente toma café, a gente almoça e a gente janta, em geral, né? Mais ou menos, né? Então, se alimentar faz parte da nossa rotina. Como fazer para fixar uma rotina com mais facilidade? Vamos falar sobre isso, seu Carlos. Muito importante. Falta de disciplina. Isso é um problema crônico, né, o Desirê? A gente está com um problema. A gente está com um problema sério de dificuldade de ter disciplina nessa época que a gente vive, né? Eu não conseguia. Por que ela não entrou? Vamos entrar. Entrou! Cadê você? Dani! Oi, Simone! Saudade de você, garota! Ai, também! Bom Oi, te gente, ver. boa noite! Gengibre em tudo! Seja bem-vinda! Gengibre em tudo! Oi! País maravilhoso! Carla, durmo quase sempre na mesma hora. Ai, que bom, Carla, que você dorme. Então você concorda que dormir faz parte da sua rotina, né? Acordar no horário certinho. Sempre fico mais 5 minutinhos. Desirê. Também. Seja bem-vinda, Michel. Acho que é Michel. Então, vamos lá.
Gabriel, seja bem-vindo. Ô, Duane, conta aí pra mim. O que faz parte da sua rotina? Tirando o que ela falou? Isso, Ou... diferente do que a Carla... A Carla falou de acordar, trocar de roupa, cozinhar, trabalhar. O que mais que você Então, além dessas coisas, eu canto, eu medito, né? medita? Eu Boa. faço serviço devocional aqui, Que é em Vraja, onde eu moro, né? trabalho, né? Medito, Entre trabalho, aspas. entre aspas. Eu tô tentando, falo em público mesmo, tô tentando colocar em prática pular corda e fazer yoga, Atividade física. atividade Vyayama, física. que a gente fala no Ayurveda, né? Em sânscrito. Não é tão fácil assim manter. Eu tava mantendo, aí eu saí pra ver minha mãe no Dia das Mães, desde então Então não você voltei. está tentando colocar atividade física na sua rotina, mas ela ainda não é parte da rotina, mas Não, você está ela tentando, né? sim. Duane, o mais importante é a gente saber para onde a gente está indo. Eu falo sempre isso, a direção é mais importante do que a velocidade. Você sabe onde você quer ir. Você vai dar os seus passos, né? Vai chegar lá. E também beber água. Eu tô tentando. Eu já tá na minha rotina, assim, beber água, porque senão eu esqueço. Então, Mas pra Duane, mim. pelo amor de Deus, se alguém não Porque. tomar água, a pessoa não está nem viva. Não, Você está mas colocando na tua aqui, rotina uma quantidade, você está sim, estipulando um 2 litros. horário, é isso, na tua rotina para beber água, né? Eu coloco uma quantidade, porque a Krishna, a Carol, né? Ela não. Ela ficou 3 dias sem beber, uma semana basicamente sem beber quase de nada de água, tipo um copo. Uhum. Então aqui, como é frio e úmido, a gente não sente muito essa necessidade. Ainda mais Então, bando de gente com vata gravado aí, né? pois é. Aí que não E sente mesmo. aí eu coloco como um checklist beber água mesmo, senão eu esqueço. Entendi. Então Então você está faz parte. colocando beber água na tua rotina, exatamente para garantir que vai ser uma repetição cíclica, né? Que eu acho que o Sim, Wesley até como falou a lá Ashley atrás, dos falou. ciclos, né? Muito Aham. bem. E qual é a maior dificuldade na tua rotina atual? Olha, uma coisa que a Desirra falou, que eu também me identifiquei, eu tenho 3 horários de despertador Tá difícil sair da seguidos. cama. Porque senão dá aquela preguiça, né? Então eu coloco 3h45, 3h47 e 3h50. Pra toda hora que eu voltar a dormir assim, dá aquela preguiça, já voltar, aí voltar. Aí no terceiro eu geralmente levanto mesmo. Tá. Mas, Então, tua maior mas dificuldade está sendo cortar cedo. não, na verdade, a maior dificuldade. Ah, já sei a maior dificuldade. Tá sendo ler livros. Que eu quero ler, mas eu não tô conseguindo encontrar um tempo. Então você não está conseguindo Então, incluir a leitura na sua rotina. Essa está sendo sua maior isso, dificuldade. essa não é a maior dificuldade. Tá bom. É, Acho que é isso. Show. Obrigada, Duane, pela sua participação. Vamos começar, porque a gente tem muito assunto ainda para falar. Eu nem comecei a falar da teoria. E a gente está aqui, Meu é Deus, porque eu eu sei. adoro, né? Vai Não, lá. por mim, eu ficava aqui, ó, fofocando com vocês a noite inteira. Mas agora eu tenho que convencer vocês do porquê a gente tem que tentar manter uma rotina. Beijo, Fala pra amor. gente. Fica aí. Beijo. Então, gente, olha só. Vocês ouviram muitas coisas, né? Eu acho que bem Como interessante. que eu saio daqui? Você que tem que sair, eu não consigo te tirar, não. Então tá bom. Damodara, boa noite. Seja bem-vinda, Ângela. Seja bem-vinda, boa noite. Então, gente, a gente entendeu aí com as histórias reais de pessoas que nós amamos, que são a Carla, a Duane, a Dani, né? Um pouco sobre a rotina delas e as dificuldades. E a gente viu que a dificuldade é a gente manter a consistência em alguma coisa ou a gente achar aquele tempo para incluir alguma atividade na nossa rotina, como a Duane trouxe a questão da leitura para ela, né? Agora, qual é a importância, gente? Por que a gente tem que ter uma rotina? Vocês concordam que existe um ritmo na natureza? Todo dia o sol nasce. Que horas, gente? Por volta de quê? Depende do verão, inverno, né? 5h30, 6 horas, agora tá um pouco mais tarde, né? Então, todo dia o sol nasce. Na primavera, as flores abrem. Existem safras, então tem alimentos que crescem naquela época do ano, né? Existe primavera, verão, outono e inverno. A gente não tem um ano que não teve inverno. Ok, às vezes muda, ele é mais rigoroso, menos rigoroso. Então, a natureza tem um ciclo. Vocês concordam, né? E a gente tem uma correlação com esses ciclos da natureza. A gente vai falar sobre isso tanto da perspectiva do Ayurveda quanto da perspectiva da ciência moderna.
Porque essas duas já chegaram à mesma conclusão. E essa é a grande lindeza que eu já quero começar falando para vocês. Então, o ponto é, existe o ciclo, os fluxos, os ritmos da natureza. E a gente tem duas opções. Ou a gente pode descer e pegar carona, igual quando a gente pega o jacaré na praia, sabe? Uou! A gente pega carona nos ciclos e no ritmo da natureza. Ou a gente pode ir contra eles. Vocês já tentaram ir contra a corrente? É bem ruim, né? Então, o que a Ayurveda fala? Que quando a gente vive contra os ritmos da natureza, a gente coloca o nosso corpo em situações de estresse. Porque ele é contranatural, ele é antinatural, né? Contra a natureza, né? Agora, viver em harmonia com os ciclos da natureza é uma ferramenta muito poderosa para reduzir o estresse e para a gente aproveitar melhor a vida, né? E aí agora eu quero falar assim, como é que a medicina ou a ciência moderna vê essa questão da rotina, né? Por que é importante? Será que é importante para a ciência moderna a rotina como para o Ayurveda é? E por quê? Vou começar falando sobre isso, depois eu vou falar então da perspectiva ayurvédica, né? De como a Ayurveda vê a importância da rotina. Primeiro eu quero dar boa noite aqui para Ellen, querida, boa noite, seja bem-vinda. Para Sol Cândido, que eu não sei se é Solange, seja bem-vinda. Para Lia Santiago, Lia, você já tinha participado de alguma outra live, eu lembro. Mahatma, Mahatma, Hare Krishna, seja bem-vindo. A Paulinha Campos também, sejam bem-vindos, gente. Vocês chegaram na hora que eu vou começar a explicar por que a ciência e a medicina moderna, então, dão tanta importância para a rotina, né? Primeira coisa, gente, 2017, 3 cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Medicina quando eles comprovaram que todos os seres vivos têm um relógio biológico. O que é esse relógio biológico, gente? Oh, querida Mona Lisa! O que é esse relógio biológico, gente? Eles mostraram que nosso corpo, nossa fisiologia, o metabolismo, o sono, a vigília que a gente está acordado, né? Especialmente os hormônios, eles flutuavam de acordo com o horário do dia e com, especialmente, a luminosidade, né? Então, eles viram que tem horário para algumas tarefas, algumas funções do nosso corpo funcionarem, né? Então, eles cunharam esse termo e aí, a partir de então, já em 2017, a gente está falando de uma coisa muito recente. Isso já é estudado pela ciência há algum tempo, tá? Mas eles realmente comprovaram que todos os seres vivos têm esse relógio biológico de 2017, né? Então, é o ritmo circadiano, ou ciclo circadiano, tá? Então, gente, o que faz... O que eles falaram de manhã, por exemplo, o cortisol, não sei quem já ouviu falar, o cortisol é um dos nossos hormônios, é um hormônio associado ao estresse, né? Então, geralmente, ele acelera o nosso corpo. Então, o que eles percebem? Que de manhã, a gente libera cortisol, o que faz a gente acordar, em geral, né, Duane? Tem gente que tem mais dificuldade, mas assim, em algum momento de manhã a gente acorda, né, gente? E à noite a gente dorme por quê? Porque o nosso corpo secreta a melatonina, que é o oposto, que é o hormônio que nos dá a sensação de peso e sono, né? Então esse é um exemplo desse ciclo circadiano ou desse relógio biológico, né? E o que a gente entende, né? Que tão importante quanto manter a hora, a gente ter hora para as coisas, e por que a gente tem que acordar a tal hora, dormir a tal hora? Porque a gente tem que, como eu falei, pegar o fluxo da natureza. Lembra que eu fiz a analogia do pegar o jacaré na praia? Né? Se o nosso corpo libera hormônios específicos para um tipo de atividade naquela hora, você não pode ir contra. Então, se o seu corpo de manhã libera cortisol, não é para você dormir, é para você acordar. E se à noite ele libera melatonina, que é para dar sensação de peso e sono, você não pode se maratonar o Netflix. Porque você vai estar indo contra a corrente da natureza. E o que eu falei? Se a gente vai contra, a gente aumenta o estresse do corpo e da mente. E aí a gente causa outros problemas que eu vou falar já para vocês, tá? Então, além do horário das atividades, a ciência moderna também fala que é importante manter a regularidade. Não adianta fazer um dia isso, outro dia não. 3 vezes na semana eu acordo na hora certa, eu durmo na hora certa e o restante não. Isso também é péssimo para o corpo, né? E isso mostra que quando a gente não mantém uma rotina, a gente tem altos níveis de estresse, queda no sistema imune, ganho de peso, né? Isso já existe uma série de estudos comprovando isso. Então, eu costumo, inclusive, falar para muitos clientes meus, mantenha a rotina, durma cedo e durma bem, se você quer emagrecer, inclusive. Porque eu tenho muitas pessoas que, às vezes, têm dificuldade de emagrecer e tem muita associação, às vezes, com sono também, né? Então,
a ciência moderna está falando isso até agora, tá, gente? Não é o Ayurveda, não cheguei lá ainda. E olha que interessante também, como eu falei para vocês, é muito comum a gente ouvir falar assim, eu sou notívaga, né? A maioria das pessoas virou notívaga, como eu falo, né? Algumas pessoas se acostumaram, né? Mas aí eu falo que tem que reacostumar, porque a gente é bicho da caverna, não tinha luz, então anoitecia a gente ia dormir, porque a gente ficava, inclusive, mais exposto a perigo, o homem das cavernas, aos bichos, aos predadores, né? Então todos nós fomos feitos, em geral, para dormir à noite, tanto que a gente também não enxerga à noite igual os morcegos enxergam, né? Então a gente é um ser diurno. Agora, tem estudos também que mostram, associam quem trabalha à noite, né, sei lá, vigia, plantonistas, né, a uma maior propensão, por exemplo, a ter câncer, né? Então isso mostra aquilo que eu falei para vocês, e contra a corrente da natureza, que isso causa um estresse no corpo, que o câncer, uma doença, gente, é o quê? É um exemplo de estresse no corpo, né? Teve um estudo também, gente, vocês entendem jet lag? Jet lag é um fuso horário, né? Quando a gente viaja, por exemplo, né? Eu, por exemplo, que, né, se Deus quiser, vou continuar indo todo ano para a Índia, né? São 8h30 na frente, né? Então é muita diferença de horário, né? Isso a gente chama de jet lag, né? Quando a gente viaja para um lugar que a gente tem muita diferença de horário. Então você fica, o que o nosso relógio biológico fica? Enlouquecido. Você sai de um país com um relógio e chega lá com o teu corpo, né, tem um tempo, inclusive, para ele se adaptar. Isso a gente chama de jet lag. O que os cientistas fizeram? Eles fizeram uns estudos com ratos. Eles imitaram um jet lag para o rato. E o que eles perceberam, gente? Os ratinhos que sofreram jet lag, eles comeram de uma forma descontrolada depois disso. Isso alterou a microbiota deles. O que é microbiota, gente? Microbiota é o conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo, a maioria deles bactérias, que são benéficas para o nosso corpo quando em equilíbrio. Se uma ideia, a gente tem mais bactéria no nosso corpo do que célula no corpo, né? E elas são muito, 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 muito importantes. A gente tem na pele, a gente tem especialmente no intestino. Elas são muito importantes na regulação do nosso corpo como um todo quando estão em equilíbrio. Então, o que eles viram? Esses ratinhos, gente, que sofreram muita mudança na rotina deles e que tiveram esse relógio biológico invertido e tal, eles tiveram um impacto na microbiota deles. E qual a importância disso? A microbiota tem muita relação com desenvolvimento de doenças crônicas, inclusive. Então, nesse estudo específico, eles viram que os ratinhos tiveram maior propensão a diabetes tipo 2 e obesidade. Só porque eles mudaram, estavam indo contra, na verdade, o ciclo circadiano, o relógio biológico deles, né? E isso vale para seres humanos também. Fizeram essa mesma pesquisa com homens, né? E viram a mesma coisa, né? Esse jet lag, né? Ele causa, que a gente fala, num curto prazo, às vezes um cansaço, uma irritação. A mesma coisa se alguém aqui virar à noite e não dormir uma noite inteira, geralmente você vai estar mais cansado e irritado no dia seguinte. Mas no longo prazo isso aumenta muito a chance de você desenvolver doenças. A desbiose, gente, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal, que eu estava falando para vocês, das bactérias que vivem a maioria do nosso intestino, isso está muito associado a disparar algumas tendências genéticas. Então, tem muitas doenças, especialmente as doenças inflamatórias do intestino, né? São muito relacionadas à desregulação da microbiota, ou desbiose, né? Então, a gente sempre fala, a gente tem que cuidar muito bem. Tem cada vez mais estudos genéticos para entender a importância da microbiota e dessa regulagem. Então, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, o ciclo circadiano, gente, é muito importante, como vocês viram, e seguir o ciclo da natureza e a regularidade, manter consistência nisso. Um outro assunto que eu quero trazer para vocês, falando de genética também, a gente fala do Ayurveda, gente. A Ayurveda naquela época não sabia que existiam genes, nada disso, né? Mas a gente tem os nossos cromossomos, no finalzinho dos nossos cromossomos, tem um materialzinho que a gente chama de telômero. Telômeros são as extremidades dos nossos cromossomos. E o que eles fazem? Eles protegem o material genético que o cromossomo transporta, né? Que é o nosso material genético, né, gente? Que é o que fala como que o nosso corpo tem que se reproduzir, que tipo de proteína vai formar que tipo de coisa. Então, isso é muito importante. Toda vez que as nossas células se dividem, seja para criar um novo tecido, seja para regenerar algum tecido, né, que morreu, que está estragado, sei lá, os órgãos, etc.,
essa extremidadezinha do telômero vai diminuindo. E é por isso que, com o tempo, a gente vai envelhecendo, né? Tanto que a gente fala que o comprimento do telômero, ele é uma métrica de envelhecimento biológico, né? Então, se a gente olha uma célula, a gente vê qual o tamanho do telômero, a gente fala se a célula é mais velha ou mais nova. Porque quanto mais ela se reproduz, geralmente mais o telômero diminui, beleza? Então, isso está relacionado a envelhecimento, degeneração e etc, né? E aí, gente, o que a gente viu? Uma bióloga americana ganhou também um Nobel em 2009, falando e mostrando que uma boa alimentação, o nível, quanto de atividade física você faz, o quanto de estresse você tem, ou seja, ou a sua saúde mental, até as relações sociais, ou seja, de acordo com o seu estilo de vida, os seus telômeros são maiores ou menores. Gente, para tudo, né? Isso é muito importante, né? E aí, a gente viu que muitas doenças crônicas, como obesidade, câncer, problemas cardiovasculares, estão associadas a telômeros encurtados. Aí a gente pensa, poxa, calma aí. Se eu sei que tem coisas que fazem meu telômero não encurtar tanto, pô, eu quero fazer essas coisas. Vocês não querem? Eu quero, gente, pelo amor de Deus, né? Ainda mais são coisas, entre aspas, simples, né? Que é ter um estilo de vida mais saudável, né? E aí foi muito interessante, porque foi feito um estudo no The Lancet Oncology, que é um jornal científico bem importante, né? E comparou o comprimento dos telômeros de homens que seguiam um estilo de vida muito parecido com a Ayurveda e que não seguiam, e outros que não seguiam, né? E o que eles viram, gente, que é muito interessante? Que esses homens, quem não seguia o padrão de estilo de vida parecido com a Ayurveda, eles tiveram os telômeros reduziram em 3%. Decora aí. E os caras que seguiram o estilo de vida de Ayurveda, basicamente, uma alimentação vegetariana mais integral possível, com menos processado, com muita fruta, muito legume, uma atividade física, mesmo que seja um yoga, meditação, ter um grupo de apoio, né, semanal ali, pessoas que você possa trocar. Era basicamente isso que eles colocaram mais ou menos como um estilo de vida mais ou menos de Ayurveda. Essas pessoas, gente, lembra, quem não seguiu, encurtou 3% o telômero. Quem seguiu a rotina de acordo com a Ayurveda, aumentou em 10%. Gente, em 10%. Aí eu falo, vamos lá. A cientista lá, a bióloga, que ganhou o Nobel, o que ela falava? Que o tamanho do nosso telômero tem relação com a alimentação, com a atividade física, com o estresse. Aí eu falo para vocês, uma pessoa que é desregulada, que bebe muito, que fuma, que come mal, que dorme pouco, essas pessoas geralmente não são mais acabadas? Quando a gente olha para elas. Elas geralmente são mais acabadas. Por que elas são mais acabadas, gente? Porque elas têm cabelo branco, têm mais ruga. O que é isso? O que é o cabelo branco? O que é ruga? São exemplos de envelhecimento celular. Então tem a ver. Olha que coisa linda, gente. Então, o que a gente vê, né, é que o estilo de vida é fundamental, não só para prevenção de doenças, para manutenção da saúde. E aí eu vou começar a falar, então, do Ayurveda. E por quê? Então, até agora, a gente está tentando convencer vocês com a ciência moderna, com o que a gente sabe hoje da genética, da medicina, enfim, da ciência, né? Mas agora a gente vai falar o que o Ayurveda fala, né? O Ayurveda fala que existe um termo no Ayurveda chamado Swasthya Vrita. Swasthya Vrita fala o seguinte, ele significa rotinas saudáveis, né? Que rotinas saudáveis são essas que a gente tem que viver, que a gente tem que ter para manter a saúde e prevenir doenças. Eu não estou falando ainda de tratamento. Lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras lives que o Ayurveda ele tem o objetivo de manter a saúde dos saudáveis e curar a doença dos doentes. Então, até agora, a gente está falando de como é que eu mantenho a minha saúde e eu evito doença. Começa por onde? Pela rotina. Pelas rotinas saudáveis. O que são essas rotinas saudáveis na visão da Ayurveda? É a rotina diurna, também conhecida como Dinacharya. É a rotina noturna, que é muito menor, né? Mas as rotinas sazonais também. É a alimentação, quais são as regras de alimentação. Vyayama, atividade física. E também, gente, regras que tem a ver com o código de conduta social e ético, que é como é que a gente tem que agir, né,
no nosso dia a dia, como é que eu tenho que trabalhar, como é que eu tenho que lidar com as outras pessoas, né? Então, o que que o Ayurveda fala? Se você seguir essas regras das rotinas diárias, do dia e da noite, as rotinas sazonais, as regras de alimentação, de atividade física e de código de conduta ética e social, você vai manter a sua saúde e evitar doenças. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, e o que eu falei para vocês? Vamos lembrar da bióloga, a gente ganhou um Nobel? O que ela falava? O que ajudava os telômeros a não reduzir tanto? Ela falava controle da mente, do estresse, alimentação, atividade física. Parece com tudo que eu tô falando aqui, gente, que a Ayurveda traz pra gente? Há 5.000 anos atrás, muito antes de inventarem os microscópios e todas as tecnologias que a gente tem hoje usadas na ciência, que são maravilhosas, né? Mas a Ayurveda já fala isso há 5.000 anos. O Ayurveda fala que tem horário pra gente fazer as coisas há 5.000 anos. Eu vou mostrar pra vocês. Coisa que os nossos cientistas, em 2017, que cunharam o termo do círculo circadiano, descobriram que todos os seres humanos têm um relógio biológico. Em 2017, a Ayurveda fala disso há 5.000 anos, gente. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a ciência cada vez mais está descobrindo e comprovando com o nosso olhar científico atual o que a Ayurveda já fala há 5.000 anos. E não é à toa que a Ayurveda dá resultado. E não é à toa que ele está ganhando cada vez mais relevância, porque a gente está tendo a comprovação científica de tudo que muita coisa do que a gente já fala há bastante tempo, né? Então, gente, eu falei para vocês, né, como é que o ciclo circadiano se relaciona com os doshas, né? A gente no Ayurveda fala que a gente divide o dia em 2 ciclos de 12 horas cada. E cada ciclo, primeiro deixa eu dar boa noite aqui para quem entrou, gente, o Gustavo, a Lisiesa, eu não sei, desculpa, o EO, a Célia e o Rotary Club. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Então, assim, a gente divide, então, vamos dividir o dia 24 horas em 2 ciclos de 12 horas. AM e PM, de manhã, né, manhã e tarde e noite, beleza? Esses 12 horas a gente divide de novo em 3 momentos, em 3 fatias de 4 horas cada. Em cada uma dessas fatias, a gente tem um daqueles doshas, lembra? Vata, Pitta e Kapha, gente? Vocês lembram de Vata, Pitta e Kapha? Vocês lembram das qualidades deles? Porque a gente, de novo, lembra que eu falei para vocês? Quem não decora, quem entende, é muito mais fácil levar a vida dentro do Ayurveda, né? Então, se a gente lembra mais ou menos das qualidades daqueles doshas, a gente vai conseguir relacionar essas qualidades com esses horários, tá? Então, a gente fala que em cada conjunto de 4 horas, né? Cada ciclo desse de 4 horas, a gente tem a predominância de um dosha, com as energias dele mais fortes, que vão influenciar na gente também, né? E eles, por quê? Porque eles estão relacionados com atividades fisiológicas que acontecem com o corpo naquele momento, né? Então, como é que começou o dia? Vamos começar pela manhã, tá, gente? 6 da manhã, de 6 às 10, quem vocês acham que é o dosha que está mais forte, que está predominando? Né? A Duane falou, ai, que dificuldade de sair da cama. Apesar que a Duane está tentando sair da cama 4 e pouca da manhã, né? Não é esse horário. Mas de 6 às 10, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, é difícil levantar, dá uma preguiça, né? Demora para pegar no tranco. Então, nesse horário, gente, quem é o dosha que está predominante? É o Kapha. Exatamente, Harry Food 108. Tá de parabéns, né? O Kapha tá mais forte. E quem é o Kapha, gente? Vamos lembrar? Eu falei que o Kapha dá estabilidade, dá força. Lembra que eu falei? Terra e água, consistente. Professor Alexandre, né? Forte, estável, né? Então, o melhor horário pra gente fazer o quê? Atividade física, trabalho físico. Então, o ciclo circadiano, né? Na visão do Ayurveda, né? O que ele fala é o melhor horário para você fazer esse tipo de coisa, né? Então, para a gente estar acordado e fazendo coisas físicas, seja trabalho, seja atividade física, malhação, etc, né? E depois das 10 da manhã, gente, eu falei que são ciclos de 4 horas, né? De 6 às 10, agora a gente vai de 10 às 2. Meu horário melhor é o da manhã. Que horário, Carla? Fala aí para mim depois, enquanto eu vou continuando aqui, que eu tô preocupada com a hora, tá? Aí de 10 às 2, gente, quem é o dosha que tá mais forte?
que rola nesse horário, geralmente, entre 10 e 2? Vata não, quase, dona Desirê. O que rola de importante na vida de quase todos nós aqui, entre 10 e 2 da tarde? Que faz parte da nossa rotina. Eu acho que de todo mundo. Todo mundo faz isso. Para fazer serviço. Ah, Carla, de manhã é a hora melhor para você fazer as coisas, né? De manhã que horas, Carla? Fala aí o horário. Então, gente, entre 10 e 2 a gente geralmente almoça, né? Então, é o horário que a gente fome, é exatamente, Monagem. Ah, muito bom, cara. A manhã toda. De 10 às 2 é pita, porque nosso metabolismo está mais acelerado. Então, é a melhor hora para a gente fazer a maior e mais forte refeição do nosso dia. Por quê? Porque o pita tá mais forte, gente. Aí de 2 às 6, né? Mais 4 horas. De 2 às 6, aí agora tá fácil, Desirê, porque agora é por exclusão, né? É vata. Então de 4. De 2 às 6, gente, o vata é o dosha que tá predominante. E não sei se vocês lembram. Lembra que eu falei o vata, gente? Lembra que eu falei era aquele dosha que tem muito ar e espaço? Que ele é mais etéreo, ele é mais criativo, ele é mais sutil. Então, é um bom momento para quê? Para o trabalho mais criativo, né? Para aquele trabalho mais mental, né? Atividade mais mental e não. Então, a gente começa o dia com uma energia mais física, a gente vai para o meio do dia uma energia mais metabólica e para o terceiro momento do dia é a hora do trabalho mental, do planejar, mas também da hora de meditar. Eu sempre sinto sono nesse horário. Então, Harifood, eu sei, gente, é muito comum, é muito normal, vocês vão ficar trazendo queixas, que são desequilíbrios, né? Então, esse exemplo da Desirê, né? Uma pessoa que tem fadiga nesse horário vata, geralmente mostra uma exaustão exatamente do vata, né? A gente fala que é uma exaustão, inclusive, hormonal, né? Esse sono ou quem tem muito desejo por doce nesse horário, né? Isso mostra que o seu corpo está exaurido de energia. Isso é um desequilíbrio. Isso não é normal. As pessoas não deveriam sentir isso. Como eu falo que não é normal a gente sentir sono depois do almoço. Isso não é natural. Se a gente sente sono depois do almoço, tem algo de errado, né? Então a gente tem que tratar, né? Mas aí não dá para aqui tratar, porque cada pessoa é uma pessoa, não sei exatamente o que está causando, né? Mas isso não é comum, tá, Desirê? E no horário do final do dia que eu gosto de ler. É um ótimo horário para ler, Carla. Especialmente antes de dormir. Nesse horário até as 6, não necessariamente, né? Mas aí vamos lá, gente. Agora vamos na parte da noite. De 6 da noite até 10 da noite. Então vamos lá, a gente falou, né? O último momento era de 2 às 6. Vata tá gravado, não. Vata tá predominante, né? Depois vem de 6 às 10, 4 horas, certo? Quem vem de novo agora? O Kapha de novo. O que a gente geralmente começa a sentir nessa hora, gente? Quem tá equilibrado, quem tem rotina, quem segue o ciclo circadiano que os nossos cientistas lá em cima de 2017 falaram. Depois do almoço quero muito comer doce. Isso é outro assunto. O meu desejo de doce é dar sempre que tô acordado. O Carlos não tá dormindo, você quer doce, né, Carlos? Formiguinha tá presente. Eu super te entendo, Carlos. Então, gente, o que acontece entre 6 e 10? Em geral, a gente começa a ter sono, né? A gente começa a ficar um pouco mais sonolento. Então, é exatamente o momento da gente ter atividade de lazer, de relaxamento, né? Se acalmar e começar a preparar o corpo para dormir. Por quê, gente? A melatonina, ela começa a subir ao longo do dia. E especialmente quando a luz apaga, ou seja, o pôr do sol, quando o sol se põe, aí ela começa a acumular mais ainda, né? Então, se a gente não faz nada de errado, a gente vai ter sono. Eu tenho cliente, que eu não sei se é a Mona Lisa, que não sei, agora eu esqueci quem é minha cliente. Semana passada, que eu tava falando com ela falou, Simone, 9 da noite eu já tô morrendo de sono, né? Então, se a gente não fizer nada de errado, esse é o normal, né? Nosso corpo já começar a sentir sono. Uma outra cliente minha, tu já falou, dormiu 8h30. Eu falei, não, 8h30 já tá cedo demais. Porque, enfim, tinha outras questões ali envolvidas, né? Mas, assim, entre 9, 9h30, você tá com sono já se preparando para dormir, é natural.
Eu sinto sono nesse horário, hahaha. É isso aí, Govinda Chandra, tá certíssimo. Entre 6 e 10. Esse é o horário natural, de novo, quando a gente fala de ciclo circadiano equilibrado, né? Esse é o natural, gente. E aí, entre 10 e 2, quem é o dosha que, de novo, tá mais predominante, gente? O Pitta. Por quê? Não é pra gente comer, porque a gente só deveria comer quando a gente está acordada. Isso a Ayurveda fala e a essência moderna fala. Porque dormindo a gente não digere. Quando a gente dorme, nosso metabolismo tende a cair, a relaxar, porque outras atividades têm que ser feitas. Então, esse Pitta, gente, que aumenta de madrugada, entre 10 e 2 da manhã, é um Pitta que vai atuar enquanto a gente estiver dormindo no detox, para limpar o nosso corpo, para metabolizar o resto dos alimentos, continuar o processo de digestão intracelular, criar novas células, reparar células que estão, né, de alguma forma prejudicadas. Mas também, gente, é muito importante para o metabolismo das emoções, dos pensamentos. E é por isso que pacientes psiquiátricos, uma das primeiras coisas que a gente faz é o quê? Botar para dormir. Não sei se alguém já ouviu isso, né? É muito comum uma pessoa, quando está em surto ou alguma coisa mais grave, ele começa a não dormir, a primeira coisa que o psiquiatra tem que fazer é botar para dormir. E o Ayurveda já fala sobre isso, né? Da importância, então, do sono para o nosso equilíbrio mental também. E a gente falou até 2 da manhã, né? Então, assim, metabolizar os acontecimentos. Eu falo, a gente processa as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos durante a noite. O sono é importantíssimo também para a cognição. A gente sabe, concurseiro, né, estudante universitário, se não dorme bem, não aprende bem. Né? Isso depois a gente vai falar, quando eu falar de sono, a gente vai falar mais sobre isso também. Tá? E aí, gente, de 2 da manhã às 6 da manhã, quem é que volta a ficar? Já dizia Freud e Jung. O que Freud e Jung falavam, Desê? Me conta aí. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Eu sinto sobe às 8. Ixi, me perdi. Eu sinto sobe às 8. O que, Rotary Club, Itaguaí, que sobe às 8? Desculpa, eu me perdi aqui. Então, o Vata... Então, gente, de 2 às 6, quem volta a ficar predominante? O Vata, né? Então, é a hora que o nosso sistema nervoso está ativo. É a hora que a gente sonha. É a hora que a gente deveria ter o sono mais profundo. É nesse horário, né? Mas, por outro lado, é o momento que a gente deveria começar a acordar também com o nascer do sol naturalmente. Então, idealmente, e a gente vai falar quando a gente falar de sono, o ideal na visão do Ayurveda é a gente acordar no Brahma Muhurta, que é exatamente de 45 minutos a 1 hora antes do pôr do sol. Antes, né? Então, acordar bem cedinho, aproveitar esse horário aí, né, do Vata, que o Vata é aquele que dá mais energia pra gente, então a gente geralmente vai ficar mais desperto, a gente vai ter menos preguiça, que é o que o Kapha dá. Então eu sempre falo, acordar depois das 6, a gente sempre fica com um pouco mais de preguiça, né, do que acordar mais cedo. A gente fica mais lento por conta dessa energia do Kapha, né. E é um melhor horário também pra gente fazer o quê? Meditar e fazer atividade física. E meditar por quê, gente? O que eu falei lá atrás que o Vata é aéreo, ele é mais sutil. Quando a gente quer meditar, a gente tem que ter um poder de abstração. A gente quer se conectar com uma energia que ela não é material, né? Então o Vata é o melhor para isso, né? E fazer atividade física, como eu falei também, esse é o melhor horário para isso. Vocês sabiam, gente, que também foi feito um estudo, agora falando de ciência moderna, né? O horário onde as pessoas mais têm infartos, acidente vascular cerebral e coisas desse tipo, é de manhã. Isso aí os médicos também já perceberam, né? Então isso também tem a ver com essa liberação desses hormônios. Lembra que a ciência moderna falou que de manhã, quem tá mais forte é o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Gente, se a gente quer fugir de um tigre, a gente precisa do cortisol, porque a gente precisa correr, vazar, né? Então tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui, Vata, né? Então esse é um horário em que é bom, então, pra gente estar acordado e fazendo as coisas. Né? Então, assim, eu mostrei para vocês, gente, mais ou menos o que é o ciclo circadiano na visão do Ayurveda. Agora, a gente tem que detalhar cada coisa dessa, gente. A gente tem, na visão do Ayurveda, recomendações para tudo que a gente faz da manhã. Desde a hora que eu acordo, qual a próxima coisa que eu tenho que fazer? Evacuar, fazer cocô, fazer xixi. Será que tem um horário melhor para isso?
Será que eu deveria fazer cocô de manhã, de tarde ou de noite? Né? Será que eu deveria malhar? Que horas é melhor malhar? Quanto que eu devo malhar? Todo dia? Quantas vezes por dia? Será que CrossFit é o melhor? Ou yoga é o melhor? Né? A gente tem, de alguma forma, recomendação para isso tudo. Até quanto eu tenho que malhar? Quanto tempo? Até ficar exaurida, com a língua para fora? Ou mais ou menos, né? Então, nas próximas lives, eu quero deixar aqui já uma dúvida no ar, um suspense no ar, né? A gente vai começar a detalhar cada uma dessas atividades. Então, a gente vai começar a falar de sono. Que horas eu tenho que dormir? Que horas eu tenho que acordar? Né? Muitas perguntas que vieram exatamente, que é a pergunta muito comum, né? Se tem uma rotina ideal para cada tipo, para cada dosha. Eu acho que a pessoa quer dizer para cada biotipo, né? Então, uma pessoa que tem predominância de vata, de pita e de kapha, será que elas deveriam dormir e acordar na mesma hora? Tchararam. Não necessariamente. A gente vai falar sobre isso. O Alexandre vai ficar meio chateado comigo, talvez ele vai brigar comigo. Mas a Carla também, porque é normal. Todo mundo briga comigo, entendeu? Porque o kapha quer ser o vata quer ser kapha, e eu falo, gente, eu só tô aqui. Eu só sou a mensageira, não mate a mensageira. Mata Charaka, Xuxuta, os sábios que escreveram o Veda. Porque não fui eu. Eu só estou trazendo um pouquinho da mensagem deles para vocês, né? Então, nas próximas lives, o que a gente vai fazer? A gente vai detalhar cada ponto desse da rotina. Então, a gente vai falar sobre sono. Qual a importância de dormir? Como dormir? Que horas acordar? Que horas levantar, né? Quais são os desequilíbrios que geralmente uma pessoa com predominância de vata tem? Quais são os equilíbrios que é mais fácil uma pessoa de pita ter? Quais são os que é mais fácil uma pessoa de kapha ter? Então não percam. A gente vai falar também, por exemplo, de alimentação. Será que eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Será que eu tenho que comer 2 refeições? 3, 4, 5? Quantas refeições por dia? Tem melhor horário para eu comer? Eu tenho que jantar em que horas? Eu tenho que comer com fome, mesmo que eu tenho que comer mesmo que eu não tenha fome? A gente vai falar muito sobre isso, né? Isso é muito importante, gente. A alimentação, lembra que quando eu falei de Swastavrita, que eu falei que são as rotinas saudáveis do Ayurveda, que tem rotina diária, rotina noturna, rotina sazonal, alimentação, atividade física e código de conduta social. Então, você vê, a alimentação é um ponto específico para a gente manter a saúde na visão da Ayurveda, né? Então, a gente vai falar de alimentação, a gente vai falar de sono, a gente vai falar de atividade física. Será que todo mundo tem que fazer atividade física? Será que algum biotipo funciona melhor com algum tipo de exercício? Será que o yoga é o melhor exercício para todo mundo? Será que CrossFit é o melhor exercício para todo mundo? Já vou falar de cara que praticamente não é bom para ninguém. Já dei spoiler aqui, hein? Né? Mas, sei lá, um spinning, uma natação, será que é melhor para algum tipo de biotipo? A gente vai falar sobre isso, né? Eu devo malhar em jejum? Malhar de manhã ou malhar à noite? O que é melhor? O Ayurveda tem algumas recomendações, então participe. Por que eu tenho que malhar? É só para manter o peso? Para ficar magrinho? Será que é só isso? Será que tem algumas coisas que a gente nem parou para pensar? Eu tenho que malhar até mesmo ficar esbaforida? Vamos falar sobre tudo isso, gente. É muita coisa pra gente falar sobre atividade física. E eu garanto que vocês vão se surpreender com coisas que a gente não pensa e que a atividade física é muito importante, né? A gente vai falar também sobre controle da mente, saúde mental, controle do estresse. Vocês viram lá quando eu falei da cientista que falou dos telômeros, a importância das relações sociais e da saúde mental para os nossos telômeros, que é o que envelhecem a nossa célula, não ficarem tão curtos. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Da importância disso, que práticas a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Como é que a gente pode começar a transformar um pouco a forma como a gente vê e vive a vida, né? Então, acho que esses são os pontos que a gente vai trazer nas próximas lives, gente. Então, é isso. O nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Carla, concordo. Atividade física é complicado. Vamos falar sobre isso. Acho que o Xandão poderia dar umas dicas na hora de falar de malhação. Vamos ver, né? Porque o Xandão, ele não segue exatamente o Ayurveda. Então, vai ser interessante a gente falar sobre isso. Até para
se a gente tiver alguma discordância, a gente conversar. Acho que vai ser bem interessante. Gente, é isso. Faltou um minutinho. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, para vocês que ficaram aí até o final. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido convencê-los um pouquinho da importância da rotina, né, para a nossa vida, para a nossa saúde, para a manutenção da saúde, né? Eu realmente espero que vocês tenham percebido isso. E eu quero agradecer novamente a participação e falar que na segunda que vem, 8h30 da noite, a gente está aqui de novo. E vamos continuar falando de cada tópico desse da rotina. Então não percam, para vocês começarem a ver exatamente como que vocês podem implementar e o que implementar. Tá bom, gente? Adorei, gratidão, Govinda Chanda, gratidão minha, Mona Lisa, queridíssima, um beijão, maravilhosa é você, Carla, obrigada, 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 adorei sua participação, maravilhosa é você, Desirê, Food 108. É isso, gente, ótima semana para vocês e foi uma grande alegria estar aqui de novo com vocês falando um pouquinho de Ayurveda. Mais uma live show, Carlos, você que é show espetacular, tenho rotina e nem sabia, tá vendo, Carla? E vamos melhorar essa rotina, porque Vata precisa melhorar e precisa fazer um esforcinho maior para ter rotina. Assim como a Duane, que está compartilhando aí com a gente algumas dificuldades, né? Gente, um beijo enorme. Adorei estar com vocês mais uma vez. Boa semana, beijão.